galera que está me assistindo que, bom, ontem teve a prova da Polícia Civil de São Paulo, não é isso? Me mandaram a prova, ainda não tive condições, olhei uma questão ou outra, porque me falaram que algumas coisas estavam no meu material, etc. Então eu dei uma olhada lá e, enfim, mas eu vou olhar com calma para ver se tem alguma coisa para recorrer e deixar alguma coisa semi-pronta, talvez para vocês recorrerem, tá bom? A aula de hoje, para a galera que tá acompanhando o curso aqui ao vivo, né? Evelise, Edjane aí, obrigado aí pela presença, a galera que está assistindo ao vivo. Esse curso, então, ele abrange toda a parte geral do Código Penal, também a parte especial e a legislação federal. As mais importantes, a legislação federal, a parte de legislação federal mais importante para delegado da Polícia Federal. E é também um curso voltado especificamente para o delegado de Polícia Federal, tá? Então estamos trabalhando aqui direcionado para a banca CESP na forma que deve ser cobrado. Então todas as dicas aqui servem para a banca CESP principalmente, tá bom? Quem ainda não se matriculou, quem ainda não conhece esse curso, dá uma olhada no meu site vouserdelegado.com.br vouserdelegado.com.br. Você vai receber todos os PDFs completos e também as aulas que são feitas aqui por webinário. Bacana? Legal, então vamos lá. Bom, a aula ela está toda no PDF, todos os detalhes do assunto, e hoje nós vamos falar sobre o tema culpabilidade. Boa noite aí. Culpabilidade. Bom, olha só. Mais uma vez aqui, gente, é importante, e aí a prova de ontem foi legal para demonstrar isso, é muito importante que a gente estude para a banca, principalmente quando a banca já tem aí um arquivo, um acervo de questões em relação às quais a gente pode se basear, tá bom? Então eu vi muito comentário, pessoal nos grupos, né, reclamando da prova da VUNESP. Olha, mas quem conhece a prova da VUNESP sabe exatamente o que ela vai falar, até o linguajar dela, até as impropriedades técnicas que a VUNESP comete, né? De falar competência para delegado e tal. Isso já surgiu em outras provas. Então, se você faz a prova da VUNESP, você está treinado para aquela linguagem. É a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês. Às vezes o CESP coloca alguma informação que eu sei que está correto e muita gente marca errado porque às vezes não está treinado para a banca, né? Então, assim, gente, é muito importante que você, hoje em dia, treine para a banca, se possível. É claro que existem bancas que não tem muitas questões, mas bancas mais tradicionais, CESP, no caso de Polícia Federal, você vai ter muita questão. Então você pode ter uma ideia de como a banca se comporta nos assuntos. E é por isso que é importante o estudo reverso. O estudo reverso não é simplesmente fazer questões, é interpretar cada item, cada questão e retroalimentar os seus estudos, ou seja, transformar cada item, cada questão em informações. Se você faz isso, você adota táticas de guerrilha. Um aluno me mandou, professor, eu tinha uma informação que eu sabia que estava estranha, que muita gente ia errar, né? Mas eu fui lá e marquei porque você tem um material premonição, eu tenho um material premonição, com questões somente da VUNESP, que foi no caso da Polícia Civil de São Paulo, né, de delegado da Polícia Civil de São Paulo, e então as pessoas quando fazem muitas questões, não só fazer as questões, mas fazer o estudo reverso das questões, acabam aprendendo o linguajar da banca, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rapidamente aqui abordar, passar nos principais pontos, lembrando que os alunos do curso de Direito Penal recebem os PDFs, tipo os PDFs do Estratégia, do Ponto dos Concursos, completinho. E aqui na aula eu venho mais para ressaltar alguns pontos que eu considero importantes, te orientar de como você deve estudar o assunto, quais os pontos mais importantes de acordo com a banca e como a banca aborda aqueles assuntos, aí a gente faz alguns itens para treinar isso, beleza? Garganta um pouco prejudicada hoje, mas vamos lá, vamos caminhar aí. Bom, o assunto hoje é culpabilidade. Se você está assistindo a aula, é legal você assistir a aula com
talvez aí seu caderno de anotação, né, com seu material aí para você acompanhar legal, para você anotar tudo que eu vou falar aqui. Principalmente quem não tem material, quem não é meu aluno do curso, tá? Então é muito legal. Bom, os pontos da aula, um resumo da aula, né? Bom, inicialmente eu começo falando no meu material sobre o próprio conceito de culpabilidade. O conceito em si, gente, ele não é algo que é cobrado, né? Mas ele te guia, te dá uma orientação do assunto que você vai estudar. E eu explico para vocês que a culpabilidade em direito penal, ele aparece basicamente com três sentidos. Três sentidos o termo culpabilidade, né? Eu falei que no meu material eu explico bem isso, né? A culpabilidade ele tem três sentidos. Quando você encontra esse termo na doutrina e na jurisprudência, esse termo culpabilidade tem três sentidos. É importante que você conheça os três sentidos da culpabilidade. E quais são, então, esses três sentidos da culpabilidade? Você saberia dizer numa prova discursiva, por exemplo, ou numa prova oral, se o examinador te perguntasse, quais são os sentidos da palavra culpabilidade? O primeiro sentido é o sentido de princípio, princípio da culpabilidade. Então, o primeiro sentido é o sentido do princípio, né? O princípio da culpabilidade. Então, quando se fala do princípio da culpabilidade, está se falando que não que o direito penal não admite a responsabilidade objetiva, sem dolo ou culpa. Esse seria o princípio da culpabilidade. Aí tem um sentido de evitar a responsabilização objetiva sem dolo ou culpa. Então, primeiro sentido do termo culpabilidade seria princípio da culpabilidade. Então tem a ver com princípio. O segundo é aquele que aparece no artigo 59 do Código Penal. O segundo sentido do termo culpabilidade é aquele que aparece no artigo 59 do Código Penal, que significa um critério, um parâmetro, um limite para a dosimetria da pena. Então, a culpabilidade, quando aparece, por exemplo, lá no artigo 59, dizendo que o juiz, na aplicação da pena, entre outras coisas, deve observar a culpabilidade, significa então que a culpabilidade ali tem um sentido de parâmetro, de limite, de orientação para a aplicação da pena. Então, o primeiro sentido seria o princípio da culpabilidade, o segundo sentido seria de aplicação da pena, um parâmetro, ou um limite, ou um orientador ao juiz na hora de aplicar a pena. Mas a culpabilidade que nos interessa é no terceiro sentido. O terceiro sentido de culpabilidade é o conceito de culpabilidade como elemento do crime, segundo a teoria tripartida finalista do crime. Então, nesse terceiro sentido, a culpabilidade é vista como um terceiro elemento da estrutura finalista do crime. E a culpabilidade, você poderia trocar essa palavra culpabilidade pela palavra reprovabilidade. Presta atenção no que eu estou falando. Olha só, se a doutrina quisesse ser mais clara em relação ao termo culpabilidade, ela trocaria o termo culpabilidade como estrutura do crime, como terceiro elemento, como terceiro requisito para a realização do crime, para o termo reprovabilidade. Culpabilidade e reprovabilidade são sinônimos nesse sentido. Então, esse é o sentido mais importante e esse sentido que interessa para a gente nesse momento. Então, o que é a culpabilidade? A culpabilidade, segundo esse sentido, é a reprovabilidade. Reprovabilidade do quê, meus amigos, monstros e monstras? Reprovabilidade sobre o fato típico e ilícito. Então, quando se diz culpabilidade, a culpabilidade é um juízo de reprovação, um juízo de reprovabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito. É como se você dissesse, fez merda, hein? Tá fudido na minha mão, você vai responder, então, vai recair sobre essa pessoa uma pena. Né? Até essa questão do Código Penal, quando afirma que em situações que afastam a culpabilidade, o sujeito fica isento de pena, gerou aí essa confusão, que gerou a chamada teoria bipartida brasileira, né? Mas enfim, esse já é um assunto superado há muito tempo na doutrina, então adotem tranquilamente a teoria tripartida
finalista desde a década de 90, é a teoria que se sobrepôs, que é a teoria que se adota na Alemanha, na Europa e por aí vai, tá bom? Legal. Então, 3 princípios, anotem esses 3 princípios, anotem esses 3 sentidos da palavra culpabilidade. Culpabilidade como princípio, culpabilidade como parâmetro para aplicação da pena, lá do artigo 59, e culpabilidade como elemento da teoria da estrutura tripartida do crime. Tranquilo? E Lúcio, qual é o conceito de culpabilidade? Então, o conceito de culpabilidade significa a reprovabilidade ou juízo de reprovabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito, tá bom? Legal, então. Então, Lúcio, como é que o CESP cobra esse assunto culpabilidade? Como eu devo estudar a culpabilidade para a Polícia Federal? Você tem que estudar a doutrina básica, um resumo, as informações básicas e se atentar como o Código Penal descreve esses elementos. Eu vou discutir isso com vocês, vou mostrar em questões do CESP atuais, 2018 e 2017, como é que o CESP cobra o assunto culpabilidade. Você não precisa ler um manual de direito penal de culpabilidade. Basta você ter um bom resumo, um material objetivo, ler a letra da lei, fazer algumas questões, você não vai errar o assunto culpabilidade. Não vá ler 200 páginas sobre culpabilidade, ou as teorias mais loucas. Não é assim que o CESP tem cobrado. Pode mudar, mas a gente tem que estudar com estratégia, com inteligência e com bom senso. Eu não vou me aprofundar no que, em geral, não é aprofundado em provas. Beleza? Tranquilo? Bacana, então. Então, terceiro ponto que eu quero falar aqui. Falei dos sentidos da palavra culpabilidade, eu falei do próprio conceito de culpabilidade, e agora eu quero falar sobre a culpabilidade de fato e do autor. Um tema que o CESP gosta, já cobrou e pode cair de novo, apesar de que eu acho um pouco batido. Bom, quando a gente fala então que a culpabilidade é uma reprovabilidade sobre um fato típico e ilícito, significa que aquele injusto penal, o injusto penal é o fato típico e ilícito, também é chamado de injusto penal, essa reprovabilidade ela recai sobre o fato do autor ou sobre o autor do fato, item de prova, tá? A reprovabilidade ou a culpabilidade é sobre o fato do autor ou sobre o autor do fato? Lúcio, me parece a mesma coisa. Me parece o copo meio cheio e o copo meio vazio. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A culpabilidade do fato do autor é aquela culpabilidade que recai primeiramente sobre o que o sujeito fez. Repetindo e anotem. A culpabilidade sobre o fato do autor, sobre o fato do autor, o que interessa primeiramente é o que ele fez e não o que ele é. Se ele matou, subtraiu, falsificou, lesionou, lesou, enfim, se ele praticou um fato típico e esse fato típico é ilícito, o que me importa é o fato, a conduta humana e não o ser humano primeiramente, tá bom? Isso é importante porque no Brasil, um direito penal democrático que nós adotamos exige que a culpabilidade se refira ao fato do autor. Então, a culpabilidade é a culpabilidade democrática do fato do autor. E não uma culpabilidade que se desenvolveu principalmente no regime nazista, né? Autores como Mesger, durante o regime nazista, entendiam a culpabilidade como a culpabilidade de autor. O que significa a culpabilidade de autor? Você deve ser reprovado, você deve ser punido, não pelo que você fez, primeiramente, pelo que você é. Você é judeu, você é polaco, você é homossexual, você é negro, você é deficiente físico, enfim, você é cigano. O que interessa é o que você é. Essa é a culpabilidade do autor do fato, onde o que é mais importante não é o que o sujeito fez, mas o que o sujeito é. Essa é a culpabilidade do autor do fato. Repetindo, então, que a culpabilidade democrática, a culpabilidade que se deseja, é a culpabilidade do fato e não a culpabilidade do autor. Tranquilo, crianças? Beleza? Seguindo aí? Legal, então. Fácil, Lúcio, tranquilo.
Não preciso viajar na maionese? Não. Lúcio, eu preciso pegar um livro de 200 páginas para ler, só culpabilidade de 200 páginas? Não, não precisa. Resuminho, letra da lei e questõezinhas. Culpabilidade, ó, tranquilo, fácil demais. Legal? Bacana. Outro assunto que o CESP gosta, é um assunto doutrinário, é um assunto apresentado pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni. Então, é um assunto que é importante em culpabilidade, que o CESP gosta, é o conceito de co-culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade. Então, dois conceitozinhos importantes para sua prova, anotem aí por gentileza. Co-culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade. Vamos lá. Bom, primeiro vocês devem compreender que Eugênio Raul Zaffaroni, que chegou a ser ministro, foi ministro do Supremo Tribunal Federal argentino, ele tem uma veia, ele tem uma pegada, ele tem um modo de pensar mais de esquerda, tá? Ele tem um modo de pensar mais voltado ao marxismo, a ideia de a igualdade pela imposição da igualdade, e o Estado ele deve ser responsável pela imposição dessa igualdade. Não estou entrando em debate aqui doutrinário, estou nem me lixando para isso, só quero que vocês entendam que ele adota essa corrente, tá? Não estou fazendo um julgamento, não quero nem saber, tá? Bom, para essa, então, com base nessa cabeça, nessa forma de pensar, ele desenvolveu primeiramente a ideia de co-culpabilidade, que vocês já devem conhecer muito bem. O que é a co-culpabilidade? Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele entende que uma vez que o sujeito pratica um determinado ilícito, em muitos casos o Estado, de alguma forma, contribuiu, em geral, por sua omissão estatal, por não entregar àquela pessoa a cidadania, por não entregar àquela pessoa os direitos fundamentais de que ela teria efetivamente direito. Então, em relação a isso, o juiz deveria considerar a co-culpabilidade, ou seja, a omissão do Estado na formação cidadã daquele indivíduo para minorar-lhe a pena, ou seja, diminuir a pena, ou para considerar isso em seu favor na dosimetria da pena, tá bom? Então, a teoria da co-culpabilidade tem essa veia, essa pegada marxista, no sentido de que, opa, aquela pessoa é vítima de uma disfunção social, a sociedade é desigual, enquanto a gente não encontra a igualdade, essa igualdade tem que ser imposta pelo Estado, muitas vezes até através da violência, porque a violência se justifica, porque ela é para o bem, para deixar as pessoas iguais, né, com os mesmos direitos, né? Enfim, eu acho isso um absurdo, mas enfim, é a teoria marxista. Então, a co-culpabilidade é isso, né? O juiz, na dosimetria da pena, considera essa vulnerabilidade social. Perfeito? Legal. E o que seria a culpabilidade pela vulnerabilidade? O que seria, para Eugênio Raul Zaffaroni, a culpabilidade pela vulnerabilidade? Vocês sabem, não? Desculpa aqui, minha garganta realmente hoje tá. Vamos lá. Eu expliquei então que a co-culpabilidade significa que o Estado é, de certa forma, responsável pelo crime daquele indivíduo que não teve acesso à educação, a condições financeiras de alcançar ou de realizar algumas atividades do seu espectro cidadão. Muito bem. E o que seria culpabilidade pela vulnerabilidade? O professor Eugênio Raul Zaffaroni, então, pega a ideia de co-culpabilidade e amplia e intensifica e torna isso mais radical ainda. E dizer o seguinte, lá na co-culpabilidade, eu entendia que essa vulnerabilidade era só financeira, aquele cara que nasceu pobre e de repente não,
por isso foi empurrado para o crime. Então ele evolui para algo posterior, maior, mais incisivo, que é a culpabilidade pela vulnerabilidade. Anotem isso aí, por favor. Ok? A culpabilidade pela vulnerabilidade, Eugênio Raul Zaffaroni não considera, então, ou diz que não se deve considerar somente a vulnerabilidade financeira, mas qualquer vulnerabilidade. E a vulnerabilidade pode ser, por exemplo, uma pessoa pode ser empurrada por o crime por ter adotado um posicionamento filosófico, ou por ter adotado um posicionamento religioso, ou por ter um comportamento, uma opção sexual que não é a majoritária, ou que não é aceita naquela comunidade, ou que de alguma forma ela sofreu por ter tomado aquela decisão, ou, enfim, não tomado aquela decisão, mas enfim, por ter aquela característica, né? Então, essa culpabilidade pela vulnerabilidade considera não só a vulnerabilidade social, mas também qualquer outra vulnerabilidade, principalmente de minorias, que possam de alguma forma não explicar o crime, né? Mas não justificar o crime, mas de alguma forma explicar por que aquele crime foi efetivamente praticado e o juiz deve considerar aquilo. Então, basicamente, para resumir aqui em miúdos, a co-culpabilidade considera a vulnerabilidade apenas social. E a culpabilidade pela vulnerabilidade considera qualquer vulnerabilidade, seja ela financeira, seja ela não financeira. Tranquilo? Todo mundo aqui, pessoal? Legal, legal. Bacana. Uma coisa tranquila que você precisa saber, e se você não sabe até hoje, é algo que você tem que saber agora. Você sabe quais são os elementos da culpabilidade para a teoria normativa pura da culpabilidade? Olha a pergunta. Para a teoria normativa pura da culpabilidade, quais são os elementos da culpabilidade? Para a teoria normativa pura da culpabilidade, quais são os elementos da culpabilidade? Vocês sabem dizer? Para a teoria normativa pura da culpabilidade, quais são os elementos da culpabilidade? Vocês sabem me dizer? Olha, é uma pergunta que você tem que saber de cabeça. Primeiro, o que é, Lúcio, a teoria normativa pura da culpabilidade? A teoria normativa pura da culpabilidade é a culpabilidade da teoria finalista. O finalismo adotou a culpabilidade normativa pura. O que é a culpabilidade normativa pura? O dolo e culpa não estão na culpabilidade. A culpabilidade só tem elementos normativos, criados pela norma. Ok? Então, a culpabilidade ela só tem elementos, só possui elementos normativos. Legal. E quais são esses elementos da culpabilidade normativa pura, que é aquela adotada pelo finalismo? Vocês sabem me dizer? Imputabilidade, IP, detergente é IP, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Cuidado que o elemento da culpabilidade não é a inexigibilidade. O elemento da culpabilidade é a exigibilidade. A inexigibilidade é a exclusão da exigibilidade, tá bom? Então você tem que falar IP. IP é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Na imputabilidade, o que é mais importante? O que o CESP cobra? O CESP, gente, vai tratar da imputabilidade primeiro te exigindo conhecimento dos dois critérios de aferição da imputabilidade. Lúcio, quais são os dois critérios adotados pelo Código Penal para a aferição da imputabilidade? Um primeiro é um critério chamado de biológico e o segundo, biopsicológico. O critério biológico é aquele adotado em relação à menoridade ou à maioridade e o biopsicológico relacionado à doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e também na dependência química. Tranquilo. Considerando isso, a sobreimputabilidade é muito interessante porque o CESP ele vai pegar lá o artigo 26. O artigo 26 diz o seguinte, da imputabilidade penal. Ele diz o seguinte, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão
inteiramente incapaz. O que o CESP vai fazer todas as vezes? Ele vai pegar esse artigo 26 e vai fazer uma pequena alteração nesse artigo 26, e essa é a questão sobre imputabilidade. Essa é a questão de imputabilidade do CESP. Ele vai pegar o artigo 26, ele vai botar um não ali, por exemplo, quando ele diz era ao tempo da ação ou omissão, o texto diz inteiramente incapaz, e o CESP vai dizer não inteiramente incapaz. E aí ele vai tornar o artigo 26 ali no item errado. É isso que o CESP vai fazer. Ele vai trabalhar com o artigo 26, vai mudar um pouquinho o artigo 26, principalmente na palavra inteiramente, parcialmente, é isso que ele vai fazer. Legal? Então, é o primeiro ponto que o CESP cobra. O segundo ponto é em relação à embriaguez. O CESP gosta pra caramba da embriaguez. O CESP gosta pra caramba da embriaguez. E o que ele vai falar em relação à embriaguez? Ele vai falar principalmente do parágrafo 1º do artigo 28, que diz o seguinte: é isento de pena o agente que por uma embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender. Mais uma vez, o CESP vai pegar o inteiramente, vai transformar em parcialmente, o inteiramente ele vai botar um não. Mais uma vez, da mesma forma como no artigo 26, ele vai trabalhar aí com a letra da lei. É isso que ele vai fazer. Não precisa estudar grandes teorias, não precisa se aprofundar muito. Quando você pegar uma bateria do CESP só de culpabilidade, você vai ver que as questões são essas, beleza? Então, confia papai, vai dar tudo certo, é só estudar com inteligência, com estratégia, fazendo estudo reverso. Beleza? Legal. Vamos lá. Beleza! Calma aí. Deixa eu voltar aqui nos pontos, né? Então, os elementos estão sobre a imputabilidade, é isso que você tem que saber. Os critérios biológico e biopsicológico, e essa questão da imputabilidade e da embriaguez aí. Às vezes ele vai tentar confundir, e aí a gente vai ver nas questões, eu vou fazer alguns itens com vocês, ele vai tentar te confundir a embriaguez voluntária e involuntária de uma maneira bem tosca, tá? E aí você vai acertar bem tranquilinho, porque você está atento aí, você está estudando, você está fazendo a sua parte e você está entendendo como a banca cobra o assunto. Isso é o mais importante nesse momento, beleza? Bom, legal. O segundo elemento da culpabilidade é a potencial consciência da licitude. Segundo elemento, então, potencial consciência da licitude. A potencial consciência da licitude gera o erro, a falta da potencial consciência da licitude pode gerar o erro de proibição. Só que na sistemática do Código Penal, aí você deve ficar atento, na sistemática do Código Penal, o erro de proibição aparece lá atrás. Ele aparece aqui no artigo 20. Artigo 20. Salvação, erro determinado terceiro, sobre a pessoa. Artigo 21, claro, né? O artigo 21, ele vai chamar o erro de proibição de erro sobre a ilicitude do fato. Mais uma vez, minha garganta, tá? O artigo 21, então, diz o seguinte: o desconhecimento da lei é indesculpável, é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o erro de proibição, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Como é que o CESP vai trabalhar o erro de proibição? Primeiro você tem que se lembrar que o erro de proibição é o artigo 21, é o erro sobre a ilicitude do fato. Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai trabalhar mais uma vez com a letra da lei. E ele vai dizer o erro sobre a ilicitude do fato, ou ele pode utilizar o erro de proibição, se inevitável, isenta de pena. Aí ele vai trocar o inevitável por evitável, aqueles joguinhos de palavra, você vai perceber bem quando vocês fizerem as questões, beleza? Então também sobre o erro de proibição, ou sobre o erro sobre a ilicitude do fato, não tem o que errar. Tranquilo? Bom, potencial consciência da licitude, então, gera o erro de proibição. Pode ser que ele te cobre a diferença de erro de tipo e erro de proibição, tá? Então é algo que, se você tiver alguma dificuldade, é bom você estudar. E a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa é a terceira forma, então, o terceiro elemento
da culpabilidade finalista, né? A exigibilidade pode ser afastada basicamente pela coação moral irresistível e pela obediência hierárquica de ordem não manifestamente legal. E aqui, e aí claro, existem formas que não estão previstas na lei também. Mas aqui o CESP vai cobrar a obediência hierárquica em relação à ordem não manifestamente legal e a coação moral irresistível de uma forma peculiar, exatamente como está na lei. E muita gente boa erra e fala, tem que anular a questão. Não, não tem que anular a questão, você tem que entender como o CESP cobra. Lúcio, como é que o CESP cobra a questão da coação moral irresistível e da exigibilidade de conduta diversa? Como é que ela cobra isso? Ela cobra o artigo 22. O CESP vai te cobrar o artigo 22. Ele vai dizer assim, olha, se o fato é cometido sob coação irresistível, aí o aluno vai dizer, não, professor, mas coação irresistível é coação física ou coação moral? Porque a coação física afasta a tipicidade, a coação moral irresistível afasta a culpabilidade. Sim, o CESP não vai escrever essa diferença, porque geralmente ele vai cobrar o artigo 22 ipsiliteris. Ele vai dizer se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência hierárquica, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ele vai te cobrar o artigo 22. Então, se ele não fizer, se ele falar só coação irresistível, se o CESP utilizar o termo só coação irresistível, entenda que coação aí é a coação moral. Não adianta depois chorar, não adianta depois dizer que a cigana te enganou, beleza? Então é isso aí, artigo 22. Aqui, então, é para você aprender os caminhos, o macete. Legal? Bacana. Lúcio, tem muita coisa para falar sobre culpabilidade? Tem muita coisa, mas está resumido. Se você não é meu aluno ainda, se você não tem o meu material completo, se você não é aluno do Programa Meta, vai lá no meu site, conheça os meus materiais, os meus produtos, tá bom? Bom, vamos fazer alguns itens aqui, e é muito importante, gente, quando a gente estuda os itens, quando a gente estuda a banca, a gente não só fazer as questões, extrair de cada item uma informação e retroalimentar o seu resumo. O seu resumo, você sempre precisa estudar as questões com o seu resumo do lado, para você saber exatamente como o assunto é cobrado e se ele é cobrado. Por isso que é o seguinte, você lê um item, você vai lá no seu resumo, o seu resumo ou o seu material responde o item? Sim. Então você bota um asterisco lá onde ele responde o item. Se ele não responde o item, você pega aquela informação e insere no seu material e bomba o seu material. E isso é o estudo reverso. Se você está fazendo isso, e quem já começou a fazer isso, sabe que esse é o pulo do gato. Legal? Deixa eu perguntar aos meus alunos aqui, antes de partir para as questões, se está tudo certo aqui. Meninas aí que estão assistindo a aula, tranquilo, se quiser fazer alguma pergunta, lembre de usar o hashtag, beleza? Hashtag e faz a pergunta, beleza? Legal, 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 legal. Bacana, meus amigos, olha só. Então, vamos fazer alguns itens aqui de prova, tá? Alguns itens de prova para a gente matar esse assunto, porque aqui, então, é só para a gente descobrir como que o CESP cobra esse ponto, como ele cobra esse assunto. Vamos lá. João e Maria foram casados por 5 anos e, após o divórcio, continuaram a residir no mesmo lote, porém em casas diferentes. Nossa, que desgrama, você separa e mora no mesmo lugar. Certo dia, João, depois de ingerir muito cachaça, muita bebida alcoólica, abordou Maria em um ponto de ônibus e, movido por ciúmes, iniciou uma discussão e ameaçou de morte. Eu vou te matar, porra! Maria, ao retornar para casa à noite depois do trabalho, encontrou o ex-marido ainda embriagado, louco. Ele novamente a ameaçou, acusando de traição. Você me traiu! Ela foi à delegacia, você era o delegado, amém, amém, e registrou o boletim de ocorrência acerca do acontecido, né? O que ensejou em início de procedimento criminal contra João. Pergunta: a embriaguez voluntária poderá ser considerada excludente de culpabilidade caso ele comprove que estava em plena incapacidade nos momentos das ameaças. Gente, aí você sabe, bem tranquilo. Lúcio, essa questão é fácil, sim, é uma questão
de 2018, nível superior. Então, presta atenção. Eu não coloquei aqui eu não coloquei aqui para qual concurso foi. Depois eu tenho que completar o material aqui. Então, pessoal, Lúcio, essa questão pode cair fácil assim, pode cair. Você sabe que é embriaguez, que afasta a responsabilidade, que afasta a culpabilidade, que afasta a imputabilidade, é aquela completa por caso fortuito ou força maior. Aqui ele encheu a cara de cachaça e ficou completamente louco. Aí não há irresponsabilidade penal, mas sim responsabilidade penal fácil demais. Beleza? Segundo item aí, olha só. O oficial de justiça, então, primeiro item estava errado. Segundo item, o oficial de justiça detentor de porte de arma de fogo, ao proceder à citação de um réu em processo criminal, foi por este recebido a tiros e acabou desferindo um disparo letal contra o seu agressor. Pergunta: nessa situação, a conduta do oficial de justiça está abarcado por uma excludente de culpabilidade representada pela inexigibilidade de conduta diversa. Coisa nenhuma. Aqui ele está claramente em legítima defesa. Ele está claramente se defendendo de uma agressão injusta, portando uma arma licitamente, reagiu afastando, arrostando, neutralizando uma agressão injusta, situação clara de legítima defesa, fácil demais. Lúcio, eu estou achando muito fácil. Questões de parte geral do CESP, em pontos muito específicos, ele vai aprofundar. Concurso de pessoas, concurso de crimes e tal, ele pode te complicar. Aplicação da pena, ele pode te complicar. Agora, em geral, teoria do crime, bem fácil, tá? O CESP vai te cobrar ali o resuminho do índice. 3. Comprovado que o acusado possui desenvolvimento mental incompleto e que não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, é cabível a condenação com redução de pena. Olha aí a letra da lei, artigo 26. Comprovado que o acusado possui desenvolvimento incompleto e que não era inteiramente incapaz, ou ele era parcialmente incapaz, ele está dizendo que é cabível a condenação com uma redução de pena. Verdade, ele é semi-imputável. Letra da lei, artigo 26. 4. Correto, então. Bem tranquilo, letra da lei. 4. A embriaguez acidental. O que é a embriaguez acidental? Proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, a embriaguez acidental proveniente de força maior ou caso fortuito exclui a culpabilidade, ainda que o sujeito ativo possuísse, ao tempo da ação, parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não, porque para que a embriaguez acidental afaste, exclua a culpabilidade, essa capacidade, essa falta de capacidade tem que ser completa. Então ele está dizendo aqui que mesmo que seja parcial, ainda assim vai excluir a culpabilidade falsa. Lúcio, é fácil, mas é assim que cai em prova. 5. Preenchidos os requisitos legais, a coação irresistível e a obediência hierárquica são excludentes de culpabilidade daquele que recebeu ordem para cometer o fato, mantendo-se punível o autor da coação ou da ordem. Artigo 22. Lúcio, mas ele não falou coação moral irresistível. Ele falou coação irresistível. Eu vou anular essa questão, eu vou recorrer, eu vou no Ministério Público, eu vou no Papa. Não adianta, meu filho, tem que entender a banca. A banca usou a coação irresistível no sentido da lei. A lei usa a coação irresistível. Essa diferença entre coação moral irresistível e coação física irresistível são os doutrinadores que fazem, não é o Código Penal que faz. Ele cobrou aqui Código Penal. Beleza? Lúcio, está fácil demais. Culpabilidade. É muito importante quando você faz o estudo reverso, quando você faz análise da banca, você sabe onde você vai se aprofundar, onde você não vai se aprofundar. Culpabilidade, em regra, você não precisa se aprofundar. Item 6. Acerca do instituto do erro de tipo, do erro de proibição e do concurso de pessoas, julgue.
O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade. O erro de proibição evitável pode diminuir a pena. O erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade. Lembrando que o CESP pode utilizar o termo erro de proibição, que é um termo doutrinário, ou ele pode utilizar o termo erro sobre a ilicitude do fato, que é o termo legal. Erro sobre a ilicitude do fato e erro de proibição são sinônimos, só que erro de proibição é um termo doutrinário e erro sobre a ilicitude do fato é um termo legal. Beleza? O Oswaldo falou, professor, não me torne por rogado. Nossa, que bonito. Por gentileza, cite um exemplo de embriaguez por força maior. Só corrigindo aí, Oswaldo, para te ajudar, claro, com licença. Tá? Embriaguez se escreve com Z, tá bom? Só para te ajudar aí. Mas legal, olha só, cite um exemplo de embriaguez por força maior. Embriaguez por força maior. Você sabe que aqui em Brasília teve uma situação muito interessante de um sujeito que foi assaltado, viu, Oswaldo? O sujeito foi assaltado, levaram o carro dele e botaram ele no carro. No meio do caminho, colocaram a arma na cabeça dele e forçaram ele a beber cachaça para ele ficar atordoado e não saber onde ele estava. Esse cara era um rico empresário, ele foi com o carro, os vagabundos sacaram dinheiro, foram até a casa dele, pegaram joias e depois foram para o meio do cerrado, foram para o meio da mata e deixaram ele lá e encheram, fizeram ele beber 3 litros de cachaça velho barreiro. Fizeram ele beber 3 litros de cachaça velho barreiro. E aí jogaram a chave lá e foram embora, em outro carro. Ele, muito embriagado, mas ainda com aquele sentimento de viver, né, de salvar sua própria vida, pegou o carro e tentou sair com o carro. Ele estava muito embriagado, acabou que ele adentrou uma estrada e não viu que tinha ali um cara numa bicicleta. E ele, bêbado, ele embriagado, completamente ou não, isso a perícia que vai dizer, mas ele atropelou e matou aquela pessoa. Então poderia ser um exemplo de força maior. O sujeito foi coagido a beber. Seria um exemplo. A força maior pensei que fosse apenas fato da natureza. Não, força maior não é necessariamente fato da natureza. Beleza? Legal? Ok? Legal, Wesley. Não é só fato da natureza. Caso fortuito ou força maior. Legal. Situação hipotética. 8. 7. João, namorado de Maria e por ela apaixonado, não aceitou a proposta dela de romper o compromisso afetivo, porque ela iria estudar fora do país e resolveu mantê-la em cárcere privado. Olha, o João era namorado da Maria, era apaixonado pela Maria, a Maria disse que ia estudar fora, que ia terminar o relacionamento, e ele então prendeu ela em cárcere privado. Nessa situação, a atitude de João enseja o reconhecimento da inimputabilidade, já que seu estado psíquico foi abalado pela paixão. A emoção e a paixão, vocês sabem que não interferem na culpabilidade, não afastam a culpabilidade. Pode até interferir, mas não afastam a culpabilidade. Então, item 7, falso. Lúcio, mas está muito fácil. Tá, entre lá no que concurso, você vai ver que são itens fáceis mesmo. Culpabilidade não é algo que você tenha que se preocupar. Eliseu, item 8. Eliseu ingeriu sem saber bebida alcoólica, pensando tratar-se de medicamento que costumava guardar em uma garrafa, e perdeu totalmente sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Está aqui um caso fortuito, né? É um caso fortuito. Aqui sim é uma embriaguez involuntária. Em seguida, entrou em uma farmácia e praticou um furto. Nesse caso, ele poderá ser isento de pena por estar configurada sua inimputabilidade. Pode ser configurada a inimputabilidade, porque está dizendo aqui que ele bebeu e perdeu totalmente a capacidade de entendimento, tá? Completamente a capacidade de entendimento por uma embriaguez involuntária, acidental, que foi um caso fortuito. Alguém trocou ali, ele confundiu, enfim. Legal? Tomou a cachaça no lugar do remédio. É difícil de acreditar, né? Mas tá bom. Vamos lá. Esses exemplos, gente, eu vou te falar. Exemplo de embriaguez, aquele exemplo que tem nos livros de doutrina, que o cara caiu dentro do poço de cachaça. Já viu esse? Ele caiu dentro do barril de cachaça? É muita preguiça
do professor de direito penal dar esse exemplo aí. Pelo amor de Deus. Paulo, item 9. Paulo foi obrigado a ingerir álcool por coação física e moral irresistível. Paulo foi obrigado. Aqui, olha aqui, olha. Quem falou aqui? O Walter, né? Era Walter o nome dele? Osvaldo, desculpa. Osvaldo, olha só, Osvaldo, presta atenção, essa é para você, hein, meu querido. Essa é para você, hein? Paulo foi obrigado a ingerir álcool por coação física e moral irresistível, o que afetou parcialmente o controle sobre suas ações e o levou a esfaquear um antigo desafeto. Nesse caso, a retirada parcial da capacidade de entendimento de autodeterminação não enseja a redução de pena no caso de eventual condenação. Falso. Nesse caso, ele está parcialmente embriagado por força maior. Ele foi obrigado, ele foi coagido, o exemplo que eu dei para o Oswaldo aqui. Olha, Oswaldo, o exemplo caiu aqui. Beleza? Então tá errado, porque nesse caso ele tem que se aproveitar desse benefício legal, sim. E último item aí, em uma festa de aniversário, Elias, no intuito de perder a inibição em conquistar Maria, se embriagou e, devido ao seu estado, provocado pela imprudência na ingestão de bebida, agrediu fisicamente o aniversariante, acabou com a festa. Nessa situação, Elias não será punido pelo crime de lesões corporais por ausência total da sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Nesse caso, houve o que se chama de embriaguez culposa. O que é embriaguez culposa? Embriaguez culposa é aquela que o sujeito bebe voluntariamente, mas ele não quer ficar bêbado, mas às vezes ele fica bêbado porque não está, às vezes, acostumado a beber. Nesse caso de embriaguez culposa ou dolosa, não há afastamento da responsabilidade. Só na embriaguez acidental, caso fortuito ou força maior. Lúcio, você pegou itens aí, você pegou itens dos melhores concursos, delegado, promotor, juiz. Eu só vi item fácil. Sim, gente, repetindo aqui, culpabilidade é fácil para o CESP. Vai te cobrar a letra da lei, conceitos básicos, classificações fáceis, e é isso que você tem que fazer. Beleza? Pessoal, quem gostou da aula, dá um high five aqui, bate aqui, por favor. A galera que está ao vivo aqui comigo. Deixa eu abrir aqui. Galera que está ao vivo, dá um high five. Galera, dá um high five aqui. Aê, valeu. High five, high five, high five. Beleza, galera? Espero então que tenha ajudado. Bacana. A aula vai ficar salva aqui exclusivamente para os alunos, né? E caso queiram então conhecer o curso de Direito Penal, o curso de Direito Penal é isso aqui. Não é a aula de 3 horas de culpabilidade, não. É aqui, olha, culpabilidade, o CESP cobra assim, cai assim, estuda assim e corre pro abraço. É assim que você tem que fazer. É assim que eu posso te ajudar. Beleza? Para falar a mesma informação que tem no livro, é melhor você ir no livro. Beleza? Beijinho na bunda de vocês. Beijinho no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.